Aleluia, ó Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito é esse Deus poderoso. Aleluias. Engrandecido é esse Deus maravilhoso, esse Deus forte. Esse Deus a quem nós servimos, esse Deus a quem nós prestamos honra. Esse Deus que nós servimos a Ele de coração. Eu gostaria que você pudesse colocar de pé neste momento. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Louvado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja esse Deus poderoso, esse Deus forte. Juízes capítulo 6, versículo 24. Deus tremendo. Amém? Louvado seja o Senhor. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. Amém? Podeis assentar em vossos lugares, que Deus te abençoe. É maravilhoso nós podermos servir a esse Deus poderoso, esse Deus forte, esse Deus que é um Deus que trabalha na vida daquele que nele espera. E a nossa confiança, a nossa esperança, ela precisa de estar nesse Deus. Esse Deus que no decorrer de toda a história da humanidade, é um Deus que tem se preocupado conosco, que tem se preocupado com a nossa vida. No início do século, depois da Primeira Guerra Mundial, os historiadores contam que no período das guerras, muitas pessoas, elas ficavam, principalmente o povo de Israel, eles ficavam pelos campos mutilados, muitos jovens sangrando, muitos jovens, às vezes, morriam nos campos de batalha. Mas segundo os historiadores, que quando às vezes eles estavam ali no campo perdido, o povo de Israel, que havia tido como o Deus de Jacó o seu refúgio e a sua fortaleza. Às vezes era possível, segundo os historiadores, às vezes escutar vozes, clamando, chorando, se agoniando no meio daqueles corpos mutilados, no meio daquelas pessoas mutiladas. E então naquele momento, uns começavam a clamar, aqueles que podiam clamar, eles começavam a gritar Shalom, Shalom Adonai. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa paz. E segundo os historiadores, alguns desesperançosos, mediante a guerra, desesperançosos, mediante o acontecimento que eles estavam vivendo, a circunstância que eles estavam vivendo, muitos encontravam paz em Deus, para que eles pudessem ter esperança, para que eles pudessem prosseguir, para que eles pudessem, aleluias, serem restaurados, serem salvos naquele momento. E os jovens, a única coisa que eles conseguiam dizer é Shalom, Shalom, o Senhor é a nossa paz. Deus, Ele precisa ser a nossa paz, amado. Deus, Ele precisa ser a paz, ser a paz na nossa vida. Deus, Ele precisa ser a paz na nossa vida. A Bíblia nos conta a história de Gideão. Eu não quero entrar nesse contexto, porque muitos de vós conhecem esse texto. Mas a Bíblia nos diz que foi um dos períodos mais difíceis de Israel. O povo de Israel havia se submetido ao pecado. E Deus havia cobrado deles, aleluia, pelos erros dele. A palavra de Deus, ela nos diz que havia um povo
Havia um povo que era os roubadores de alegria. Existia um povo que se chamava os midianitas. A Bíblia nos diz que Israel, ele plantava, eles aravam a terra, plantavam os produtos. E os midianitas, eles vinham como nuvens de gafanhoto e roubavam tudo aquilo que Israel havia plantado. A Bíblia nos diz que, então o povo de Israel, muitos subiram para as cavernas, abriram fortalezas dos montes, se esconderam em refúgios. Mas a Bíblia nos diz que um homem, ele não deixou com que o inimigo da paz, o inimigo da alegria, aquele que tira a paz da nossa vida, viesse mudar a história da sua vida. A Bíblia nos diz que então, esse homem chamado Gideão, a Bíblia nos diz que a maioria das pessoas havia se refugiado. A Bíblia nos diz que Gideão, ele continuava a plantar, ele continuava debaixo daquele sol escaldante, debaixo, aleluia, de toda dificuldade. A Bíblia nos diz que ele cavava a terra, que ele limpava a terra, que ele jogava o fruto, que ele jogava a semente na terra, esperando com que pudesse vir o crescimento. Imagina, os inimigos estão lá fora, esperando. Os medianitas, eles vinham como uma nuvem de gafanhoto, encostavam ao redor de Jerusalém, de Israel, e ficavam ali, montavam cabanas, montavam barracas. E eles entravam na terra e destruíam tudo que havia sido plantado. Tudo que plantava na terra, eles destruíam. Mas a Bíblia nos diz que então Gideão, ele estava ali no lagar. Deus dá estratégia para Gideão. Lagar era lugar onde o vinho, onde a uva era amassada. Era normal com que as pessoas depositassem o trigo na eira. Era normal com que o trigo ficasse nas eiras. Mas Gideão estava ali no lagar, malhando o trigo. Estratégia de Deus, sabedoria. Ninguém vai roubar a minha paz. Ninguém vai predestinar a minha vida. Ninguém vai determinar a bênção que Deus já determinou sobre a minha vida. Ninguém vai tirar de mim. A palavra de Deus então nos diz que então ele fica ali, ele ara o trigo no lagar. E a Bíblia então nos diz que então o anjo do Senhor aparece para ele. E foi aquilo que a pastora disse aqui no início. E a Bíblia nos diz que Deus tratando com ele edifica um altar ao Deus de Israel, ao Jeová Shalom. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é a nossa alegria. Às vezes nós começamos a perguntar, porque nós ficamos, muitas das vezes, desesperançosos quanto àquilo que nós estamos vivendo diante de Deus. Às vezes nós ficamos, preocupados com aquilo que nós iremos passar na nossa vida. Existe momento, a palavra de Deus, ela nos diz, que quando Jeremias, ele escreve aos refugiados, aos cativos da Babilônia, ele escreve para ele e diz para eles, mesmo que o lugar que vocês estiverem vivendo não seja um lugar de paz, busque a paz diante de Deus. Continue orando, continue plantando, continue colhendo, continue, aleluia, jejuando, continue buscando a presença de Deus, porque se o lugar onde vocês tiverem paz, a paz irá abundar nos seus meios. Sabedoria diante de Deus, amado. Precisamos buscar, precisamos ansiar por essa paz. Precisamos buscar essa paz diante de Deus. Precisamos, aleluias, almejar essa paz diante de Deus. Talvez você pergunta como viver em paz num mundo turbulento como nós vivemos.
Como viver em paz, aleluias, quando você olha para um lado, os problemas circunstanciais são maiores do que os problemas existenciais das nossas vidas. Como ter paz nesse momento, amado? Como ter paz quando o inimigo está do lado de fora e quer roubar tudo aquilo que você tem diante de Deus? Como ter paz nesse momento? Precisamos ter paz com Deus, amado. Precisamos ter paz conosco. Muitas pessoas não têm paz consigo próprio. Muitas pessoas não têm paz consigo. Nós precisamos ter paz conosco. Nós precisamos ter paz com os homens. E nós também precisamos ter paz com Deus. Precisamos ter a paz com Deus, amado. Precisamos, aleluia, quando nós andamos, às vezes, desorientado, aleluia, às vezes em nossa vida, nós às vezes não nos sentimos tranquilos em lugares nenhum que Deus nos coloca. Às vezes você está aqui e você pensa, não, eu poderia estar lá. Você está lá e você diz, não, eu poderia estar aqui. Jeremias escreveu dizendo para ele, onde vocês estiverem, ali estará a paz. Vivam em paz, porque o Deus de paz estará com você. O Deus de paz estará sobre a sua vida. Se Deus é o meu socorro, amado, se Deus é o socorro na minha vida, porque a ansiedade, ela toma conta da minha vida. Se Deus é o socorro bem presente na minha vida, porque a ansiedade, ela toma conta da minha vida. Você tem um esconderijo, amado. Você tem um esconderijo. Aleluia. Você tem um esconderijo diante de Deus. E esse esconderijo não é nas bebidas. Esse esconderijo não é nas drogas. Esse esconderijo não é nos remédios. Esse esconderijo é de Deus, amado. Esse esconderijo é em Deus. Aleluias, esse esconderijo é em Deus, amado. Esse esconderijo, como sentir paz, amado. Às vezes nós sentimos paz quando um amigo nosso, ele manifesta uma palavra para a nossa vida. Às vezes nós sentimos paz, às vezes nós passamos por dificuldades, que quando nós ainda temos esperança naquilo que um amigo pode fazer, nós temos paz. Quando nós, às vezes, temos esperança naquilo que um advogado pode fazer, nós temos paz, amado. Às vezes, quando nós temos esperança naquilo que o médico vai fazer, amado, nós temos paz. Mas existe um momento que o médico vira para você e diz, agora é só Deus. O advogado, ele vira para você e diz, agora é só Deus. O seu amigo, ele vira para você e diz, é só Deus. A medicina diz para você, acabou, não tem mais solução. E você desespera, amado. Você desespera. Quando está na mão dos homens, quando está na mão do médico, quando está na mão do advogado, você sente paz. Mas quando diz que está na mão de Deus, você desespera. Você chuta o barraco, você chuta o balde, você fica ansioso, amado. Se não morreu na mão dos médicos, se não perdeu na mão dos advogados, agora está na mão de Deus, amado. Agora está na mão de Deus. Então descansa no Senhor, amado. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor, amado. Se não morreu na mão dos médicos, amado, e agora está na mão de Deus, espera em Deus. Espera em Deus, confia no Senhor. Nós temos Deus como esconderijo na nossa vida, amado. Nós temos Deus, aleluias, como o esconderijo na nossa vida, amado. Nós temos Deus como a proteção na nossa vida. Paz não é a ausência de conflitos. Paz não é a ausência, aleluia, de guerra. Paz é serenidade no meio das tribulações. É você ter, aleluia, é você ser calmo, tranquilo diante de Deus, mediante as tribulações. É por isso, amado, que às vezes o mundo olha para nós e diz, como é que está aguentando ainda? Como é que está aguentando? Por que não cai? Às vezes o inimigo diz, por que não caiu ainda? É porque Deus é a paz da vida, Deus é o sustento na vida. O inimigo olha de longe e diz, por que não cai? Como aguenta tanto? Como aguenta tanta pressão? Aí Deus diz, fica no lugar que eu te coloquei. Fica no lugar que eu te coloquei.
Aleluias, todos nós passamos dificuldades. Nós encontramos o apóstolo Paulo, aleluias, um homem destemido diante de Deus, falando de temores que havia por dentro dele. Nós encontramos, aleluia, no livro de Esther, um Mardoqueu destemido, mas uma palavra é capaz de fazer com que ele desista. Elias, no Monte Carmelo, aleluia, os profetas, aleluia, destrói profeta, mas uma palavra de uma mulher foi capaz de fazer com que ele desse uma depressão, amado. Como não confiar em um Deus? Nós passamos por dificuldades, amados. Existem lutas por fora, mas também existem lutas por dentro. Existem lutas, a falta de paz consigo mesmo. Muitas pessoas, às vezes, não têm paz consigo. Muitas pessoas, aleluia, não têm uma autoestima diante da sua vida. Pensam que não tem valor diante de Deus. Você tem valor diante de Deus. Esse Deus, Ele te valoriza. E são algemas que às vezes frustram o nosso crescimento. Frustra, aleluia, não deixa com que você cresça diante de Deus. E nisso a sua paz vai morrendo diante de Deus, amado. E nisso a paz vai morrendo diante de Deus. O Salmo 40 diz que à sombra do Onipotente descansarei, amado. A sombra do Onipotente, não diz a sombra do Onipotente, você vai cometer suicídio. Não diz a sombra do Onipotente, você vai encher a cara de remédios depressivos. Não diz a sombra do Onipotente, você não vai conseguir dormir, você vai andar a noite toda pela casa, desesperado, ansioso. Mas diz a sombra do Onipotente descansará, amado. A sombra do Onipotente descansará. A sombra do Onipotente descansará, amado. Se Deus é meu socorro, amado, nenhum mal te sucederá. Olha o que o salmista diz: nenhum mal te sucederá. Praga alguma chegarás à sua tenda, amado. Quando nós temos essa confiança em Deus, quando nós temos essa esperança em Deus, quando nós acreditamos em Deus, às vezes nós pensamos, amado, que nós somos cristãos, nós somos fortes, amado. Nós somos fortes em Cristo Jesus, mas o próprio Jesus, Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Vença essa vida em paz, amado. Vença essa vida, libera neste momento aqueles que te ferem, liberem neste momento, aleluia, aqueles que não conseguem te perdoar, porque o perdoador, amado, é aquele que foi ofendido, amado. Se você foi ofendido, você tem que liberar o perdão, amado. Você tem que liberar o perdão, amado. Aleluia, o Pedro diz que nenhuma raiz de amargura os privem da graça de Deus. Muitas pessoas estão, aleluia, sendo privadas da graça de Deus por causa de prisões interiores, por causa de prisões, aleluia, na sua vida. Do lado de fora, às vezes, aleluia, o seu mundo está desabando. Do lado de fora, às vezes, o seu mundo está desabando, mas nós encontramos no salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Crente também, amado, ele passa por problema. Crente também, ele passa por dificuldade. Crente também, ele abre a geladeira e às vezes não tem nada dentro da geladeira. Crente às vezes, aleluia, ele fica desempregado. Crente às vezes, aleluia, ele vai na maquininha, passa o cartão na máquina, esperando com que Deus mandou uma pessoa para colocar esse dinheiro para ele. E às vezes Deus não manda, amado. Crente passa por dificuldade, amado. Mas mesmo assim, amado, como desesperarei, amado? Eu não posso me desesperar. Eu tenho que manter firme diante de Deus. Eu tenho que ter paz com Deus. Eu preciso ter paz com os homens. Eu preciso ter paz comigo mesmo, amado. Quantas pessoas, às vezes, amado, nem sempre libertação tem a ver com demônios. Nem sempre. Às vezes o demônio sai, mas às vezes a prisão fica ali, amado. Os traumas da vida. Nem sempre, às vezes, o demônio, manifestação demoníaca, às vezes tem escândalo, às vezes tem movimentos. Judas não necessitou fazer nenhum movimento, mas mesmo assim, Jesus Cristo disse que o demônio estava na vida dele.
Mas mesmo assim, Jesus disse que o demônio estava na vida dele. Satanás, ele veio para matar e para roubar e para destruir. Mas Jesus Cristo, amado, ele veio para nos dar vida. E vida com abundância, amado. E nós precisamos dessa paz. Diga comigo neste momento: Senhor, eu preciso dessa paz no meu coração. Diga comigo: eu preciso dessa paz na minha vida. Aleluias. Quando você for dormir, aleluias, em paz você deitará e dormirá. Aleluias. Porque só o Senhor faz você descansar em segurança. Somente o Senhor é a nossa paz, amado. Somente o Senhor é a nossa paz. Eu quero dizer para você nesta noite, que nesta noite, quando você for dormir, você vai deitar em paz no seu coração, amado. Você vai deitar em paz diante de Deus. Você vai sair daqui dessa noite com um semblante diferente. Um semblante diferente. Essa casca que às vezes envolve muitas das vidas vai ser quebrada nesta noite, no nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Porque o Senhor, Ele é o príncipe da paz. Feche os teus olhos neste momento.